Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa leitura é mais uma canalização entre o divino masculino e o divino feminino. Se você é novo e está assistindo um vídeo do canal pela primeira vez, peço que leia a descrição dos vídeos. Tem uma playlist com outras canalizações como essa. Pode ser interessante dar uma olhada se tem algo que tenha relação. Eu ainda não comecei a canalizar essa, então não sei exatamente como vai ser. Então, eu sempre indico que vocês assistam, né, as leituras anteriores para se familiarizar com o tipo de conteúdo e para ver se vocês se sentem conectados com outras energias de outras leituras. Por favor, levem em consideração que eu estarei canalizando as energias de um divino masculino e um divino feminino, ou seja, se você se encontra numa dinâmica tóxica e abusiva antes de eu começar a leitura, eu já digo que essa leitura não é para você. Aqui no canal eu não compactuo com esse tipo de energia, eu não valido, eu não gasto a minha energia lendo para esse tipo de conexão. Então, peço que vocês tenham um discernimento e busquem ajuda apropriada, se for o caso de vocês, né? De não estarem conseguindo aceitar essa realidade e fazendo escolhas de se manter num looping, né, de ilusão. Então, vai de cada um. A agenda para o mês de julho está aberta. As consultas para chamas gêmeas e almas gêmeas estão disponíveis no site bigaia.net. Caso tenham interesse de olhar a sua conexão de uma maneira personalizada, acessem o site e considerem fazer uma consulta. Então, vamos começar. Então, essa energia que eu vou falar hoje, ela está se construindo já há alguns dias, na verdade, tá? Eu estou canalizando muito picotado a energia entre esse divino masculino e divino feminino. Eu estou esperando um pouco para ver se eu não estou confundindo, talvez, com a minha própria jornada, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Tendo em vista que o que eu estou canalizando é a nível de alma, tá? Não é nada material e eu faço parte do coletivo, então existe uma grande probabilidade de muita gente estar experienciando exatamente isso a nível de alma, tá, gente? Então, assim, eu vou falar o tempo inteiro para vocês que o que eu estou canalizando é a nível de alma. Pode não ter absolutamente nada materializado. Vocês podem não estar vendo nada do que eu vou falar na matéria, tá? A gente realmente tem que entender que uma conexão de almas tem outras coisas acontecendo a outros níveis, dos quais a gente às vezes não tem acesso, a gente não vê, tá? E tudo isso faz parte do processo. Por isso, o tempo inteiro eu vou deixar claro, gente, é a nível de alma. Muita gente às vezes ouve determinadas leituras, né? Ainda mais essas de divino masculino e divino feminino, e falam, ah, mas essa aí não é minha pessoa. Minha pessoa é má, minha pessoa é ruim, minha pessoa... Cara, muitas das vezes, a nível de alma, a pessoa ela tem uma energia e materialmente ela tem outra. Porque ela não está em contato com a própria alma, ela não está em contato, ela não está em harmonia. Entende? Então é muito comum, por exemplo, numa jornada de chamas gêmeas e de almas gêmeas, né, a nível muito alto, porque tem vários níveis de almas gêmeas, a pessoa ela ter uma conexão muito forte com a alma da pessoa, mas materialmente aquilo não faz sentido. Materialmente nada daquilo faz sentido, porque a pessoa, na verdade, ela não está em ressonância com a própria alma. Então você vive, na verdade, uma dinâmica com a alma da pessoa, não com a pessoa. Por isso que muita gente, eu falo, gente, não força. Não força. Às vezes a sua jornada ela veio para ser assim. Ela veio para ser com a alma da pessoa e pronto, materialmente não. Tá? Bom, eu vou começar pela DF, porque vai fazer mais sentido.
Mas a energia do DM tá muito forte, mas eu vou precisar que vocês entendam DF primeiro. Quando eu penso nessa DF, eu vejo uma energia, uma alma, né? Porque quando eu tô tendo minhas visões, eu muitas vezes eu vejo um fundo preto e a aura, uma aura, né? Num formato, né? De uma pessoa, só que não é um corpo físico, é uma aura. E essa aura está sentada, né? Em posição de flor de lótus, né? Com as pernas cruzadas, como se estivesse em estado meditativo. Então a coloração da aura é branca, né? E a movimentação é muito suave. É como se estivesse num estado de samadhi, sabe? De iluminação, de contemplação. Tipo, é linear, não tem. Não tem. Caramba. Não tem nenhum distúrbio, não tem nenhum. É um equilíbrio que não tem como descrever materialmente, tá? É samadhi. E é curioso que, às vezes, quando eu fico visualizando muito tempo, eu escuto a palavra grounding, né? Tipo, aterrando, e da cintura para baixo eu começo a ver umas raízes, sabe? Tipo, entrando pelo solo, mas não tem solo, porque o fundo continua preto, sabe? Então, assim, é para me dar realmente um entendimento de que é algo a nível espiritual, que é algo a nível de alma. Então, a energia da CDF, assim, tá maravilhosa. É um negócio muito incrível, sabe? É um estágio muito alto de, de, de cara, eu não gosto. A gente não pode nem usar essa palavra evolução, mas é um estágio muito alto, tá? Vamos botar assim. Eu não sei se a nível material essa DF ela está conseguindo se identificar com essa paz interior, porque o ego atrapalha, né, um pouquinho. Então, muitas vezes a gente está com tudo certo, está tudo no lugar, mas a gente não consegue acessar isso, porque a gente não consegue acreditar, a gente não consegue confiar, a gente não consegue perceber, porque a gente está acostumado, né, a ficar naquela energia yang, produzindo, fazendo, achando, catando, e às vezes isso está se construindo internamente dentro dessa DF, mas ela ainda não conseguiu nem acessar, nem perceber, porque é algo que está sendo guiado, entendeu? Está sendo guiado que em algum momento, se essa DF ela está realmente conectada, né? Ela está numa jornada de se conectar com a própria alma e manter essa harmonia, ela vai ter essa percepção, tá? Para quem já teve a percepção de que essa energia estava se construindo internamente e já está começando a ver materialmente, essa DF pode estar sentindo uma paz, sabe, inexplicável, uma sensação de felicidade inexplicável, uma, uma, um sentimento de realização muito grande, sabe? Como se uma compreensão quase que racional de que tudo que eu fiz, tudo que eu passei, está começando a fazer sentido, sabe? Mesmo que não esteja seguindo o caminho que eu achei, mesmo que não esteja indo para o ponto que eu achei que estava indo, só o fato de eu estar me sentindo extremamente confortável com quem eu sou, com quem eu fui, com quem eu vou ser, a jornada toda valeu a pena. É essa sensação. Tá fazendo muito sentido com o último tarô das energias. Vou colocar o link aqui em cima, para quem não viu, que é aquela sensação do 9 de copas o tempo inteiro. A pessoa tá plena. Lógico que quando eu faço o tarô das energias, eu sempre vou levar para um lado material e para um lado da brincadeira, vou fazer piada, aquela coisa toda, porque é a vibe daquele tarô. Mas aqui, se a gente pegar a um nível mais sério, é basicamente aquilo ali, entendeu? Só que aquela pessoa daquela leitura,
ela talvez materializa de uma forma mais alegre, tipo, vamos lá, gente, vamos, sabe, aproveitar aí a vida, porque, né, é um flash. Amanhã pode acabar tudo e vai ficar só, entendeu? O pó. Quando começou a acontecer comigo, eu tive um pouco de resistência, tá? Eu ouvia muito dos meus guias que eu estava sendo colocada para dormir. E eu falava, não quero dormir. Não quero dormir. Eu tinha muita rejeição a ficar na energia feminina. Exatamente por causa da minha história, enfim. Eu sempre tive que ficar na energia yang, porque eu sempre tive que me cuidar sozinha, sempre tive que me virar sozinha. E todas as circunstâncias na minha vida me levaram a ter que estar no comando, a ter que controlar as coisas, a ter que resolver tudo e fazer tudo. Sempre foi assim. Então, eu entrar numa aceitação de que tá tudo certo, tá tudo construído, tá tudo no lugar e agora eu posso descansar, é muito difícil. Então, tipo, gerou muito conflito, tá? Então, quando eu ouvi meus guias dizendo que eu estava sendo colocada para dormir na marra e que quanto mais eu resistisse, mais eu ia sofrer, eu comecei a deixar o negócio, a soltar o negócio. Comecei a soltar porque realmente eu estava me causando sofrimento. Quando começou a vir a aceitação da energia feminina, quando começou a masculina a baixar um pouco a bolinha, e aí eu comecei a entender a harmonia entre um e outro, olha, nunca em anos de estudo, em anos de jornada, eu tive uma sensação de equilíbrio tão surreal. E aí eu finalmente entendi fisicamente, o que eu sempre, né, entendi teoricamente por causa dos estudos, o que é a harmonia entre o yin e o yang internamente, tá? É um negócio surreal. Muita gente tem percebido que o meu tom de voz mudou, a maneira como eu movimento mudou, a maneira como eu faço as coisas, tá tudo diferente. Eu tô me sentindo diferente e eu tô achando bom, sabe? Eu não preciso mais ficar em estado de guerra o tempo inteiro. E ainda assim as coisas estão funcionando, as coisas estão sob controle, as coisas estão harmoniosas. Então, assim, vale a pena tentar fazer essa transição para quem tem que fazer a transição da aceitação do feminino, não só para as energias yang, mas para as energias yin. Não só para os homens, né? Os homens com corpo físico masculino, equilibrar as duas energias e as mulheres também, né? Com corpo físico feminino, equilibrar as duas energias. É muito importante, gente, porque quando a gente consegue chegar nesse ponto, é muito satisfatório, assim. Eu estou tentando achar a palavra para descrever, mas é a mesma sensação do samadhi, sabe? Que eu falei. É como se nada do lado de fora fosse capaz de te tirar de um equilíbrio, de um centro, sabe? Porque o centro, ele é intocado, ele está dentro, ele é energético, não tem como nada do lado de fora quebrar aquilo. Aquilo ali se encontrou dentro de você, aquilo ali entrou em harmonia dentro de você, com seu estado de consciência, com a sua vontade, né, de fazer. E uma vez que aquilo ali harmoniza e transforma, né, exteriormente, transforma tudo, é quase que físico, não tem como isso ser quebrado. Obviamente o ego pode tentar quebrar isso, né, para causar a desarmonia, para a gente voltar a 80 casas, mas aí já fica aqui o entendimento de que isso não é algo exterior, isso é algo interior, tá? Também é algo interno, então não adianta voltar a culpar o lado de fora caso isso aconteça. E aí me veio uma outra visão que era de uma ampulheta. A ampulheta acaba e aí você vira, aí a areia, né, começa a cair de novo. E aí eu fiquei, por que eu tô vendo uma ampulheta? De novo no fundo preto. Então eu já sabia que era algo a nível de alma. Eu compreendi que era a virada do ciclo, mas a virada mesmo. Virou o lado, inverteu o lado. Então eu precisei de um tempo para entender, né, a ampulheta e tudo que ela estava representando ali. E
Na verdade, foi como se eu tivesse que olhar cada grão de areia ali dentro. Então, assim, é como se eu tivesse canalizado o ciclo inteiro. Então, assim, eu não vou conseguir, obviamente, falar tudo aqui, né? Isso vai vir nas leituras com certeza. Mas a compreensão de que tinha invertido o que seria olhado agora ficou muito clara para mim. Até na minha própria jornada eu ver fisicamente, materialmente, o que o universo estava me colocando para fazer. A perspectiva do masculino tóxico estava sendo olhada, né, durante muito tempo. E isso fazia com que a gente olhasse o nosso masculino tóxico interno e curasse, tá? Mas isso não fazia com que a gente aceitasse a energia feminina. Isso não fazia com que a gente olhasse a toxicidade da energia feminina. Não fazia com que a gente curasse a energia feminina e integrasse, tá? Tanto homens quanto mulheres, era como se a gente não tivesse, a gente poderia até saber, teoricamente, que a gente tem aquela energia feminina ali interna. Muita gente utiliza, né, a energia feminina de maneira tóxica e não sabe. Muita gente não utiliza a energia feminina de jeito nenhum, né, sendo homem, sendo mulher. Então, assim, a jornada ela é muito complexa, tá? Porque você tem que, basicamente, ter a compreensão de que a gente tem que integrar algo que não deveria ser separado. A energia yin e yang, elas não são separadas. E a gente tem que, basicamente, olhar para elas separado, compreender cada uma delas individualmente e a importância de cada uma delas e o quanto elas são importantes uma para outra juntas, para que a gente encontre essa unidade e para no final você entender que elas não estão separadas. A gente, com o nosso ego humano, que separa, entende? Por isso que quando eu vejo essa DF, eu vejo ela nessa posição transcendental de Samadhi, que é como se ela tivesse encontrado essa harmonia, sabe, essa plenitude entre o yin e o yang, e que isso está em absolutamente todas as coisas. Essa harmonia, esse equilíbrio, está em tudo, né? Não tem separação. Então, agora a gente começa a parte do DM, tá? Quando eu vejo essa DF, às vezes nesse estado, né, de transcendental, ainda nesse fundo preto, então, tem aquela compreensão do nível de alma, né? A energia do DM se aproxima andando em pé. E é engraçado que ele tem a forma humana, tá? E ele catuca ela, não encostando, mas tipo, é como se ele tivesse querendo chamar a atenção, só que ele faz de uma maneira humana, no sentido de ele chega perto e fala: o que você está fazendo? E aí ela pacientemente, ela fala: estou descansando. Aí ele vai embora, daqui a pouco volta ele. Eu não consigo. Aí bate o pé, faz pirraça. Aí ela calmamente fala: pode vir, só você fazer o que eu tô fazendo. Tá dentro de você. Aí ele vai embora com raiva, daqui a pouco ele volta. Eu não consigo achar nada dentro, não tem nada dentro. Esse negócio de dentro, eu não entendo, eu não acho nada dentro. Aí ela fala: você tem que ter paciência, você tem que soltar o controle. É como se esse estado que ela está tivesse um propósito, na verdade, de acalmar ele, entende? Porque, teoricamente, eles estão conectados nesse espaço. Esse espaço que eu vejo preto é o lugar onde eles ficam juntos, a nível de alma. Antes, essa DF, todas as vezes que esse DM se aproximava, ela
mimicava a reação dele. Então, antes, se ele chegasse e falasse: o que você está fazendo? Ela levantava, ficava numa posição igual a dele, tá? E respondia a ele com o mesmo nível, né? Com o mesmo tipo de interação que ele estava transmitindo em direção a ela. E então, assim, se ele viesse com baixa energia e tristeza, ela agia da mesma maneira. Era como se, no final das contas, ele tivesse, com a força dele, comandando, tá, a conexão. E isso fez com que os dois tivessem que olhar o lado yang tóxico, tá? Então, o fato dessa DF ter entrado nessa energia de equilíbrio está fazendo com que esse DM ele tenha que mudar na forma que ele interage, e eu não estou achando que é num nível... É como se não fosse algo controlado, não fosse algo consciente, do tipo... Cara, eu vejo uns negócios muito sinistros, peraí. É como se... Porque a visão que eu tô tendo é a nível de alma. É como se eu estivesse vendo algo dentro do dentro, sabe? Então, assim, vamos botar que se essa alma tem um nível de consciência, vamos pegar algo mais do subconsciente do subconsciente. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, não é algo que esse DM está tendo ciência de que está sendo mudado. Simplesmente, ele está perdendo internamente a necessidade de reagir dessa maneira em relação à conexão, em relação a ela. Isso está transformando ele de dentro para fora. E ele, às vezes, se olha e fala assim, eu não estou mais sentindo necessidade, talvez, de ficar tão reativo com as coisas, de ficar tão confuso. Então, é como se ele ainda fica confuso, porque ainda não está totalmente, né, curado. Mas é como se algo interno estivesse sendo processado e tem uma compreensão, né, a nível de alma, de que as coisas estão começando a se ajustar, a fazer sentido energético, tá? Até isso se materializar, a gente não sabe. A gente não sabe o quanto tempo, né, vai levar para essa pessoa ir a encontro, né, entrar em alinhamento com a própria alma. Mas uma certeza que eu tô tendo é que a alma desse DM está se construindo, tá? Está se construindo para um nível muito, muito alto, antes mesmo dessa pessoa ter qualquer ciência material. Então eu fico imaginando que a hora que essa pessoa despertar vai ser um porradão, sabe? Não vai ser gradativo, entendeu? É como se tivesse que ser um choque para essa pessoa virar uma chave muito grande. Eu estou puxando muita coisa, né, sobre essa energia desse DM, mas na noite passada, quando eu fui tomar um banho, aconteceu algo muito curioso que na verdade já tinha acontecido e se repetiu. Então eu entendi que era para eu dizer para vocês, indicar para vocês, né, isso que eu vou falar agora. Meses atrás, eu estava sentindo muito conflito interno, assim. E eu não estava entendendo o porquê eu estava tendo determinados conflitos. E eu sempre, né, tento perguntar, porra, por que eu tô assim? Isso não tá fazendo muito sentido, não tem nada, sabe, acontecendo materialmente que esteja me causando esse tipo de reação. Aí eu já sei que é nível de alma, mas eu falo, o que eu tenho que compreender, o que eu tenho que entender? E aí, muitas vezes quando eu entro no chuveiro, eu canalizo muita música, né? Muitas vezes eu entro no chuveiro e isso aumenta muito, tá? Por causa da hidromancia. E eu comecei a ouvir uns glitches, uns pedaços de músicas, e eu falei, eu reconheço isso. Eu já ouvi muito isso antigamente. E só que os glitches, eles continuavam, mas parecia que um rádio sendo sintonizado.
E aí eu vi um flash, eu vi a capa do disco. Cara, sensacional, porque eu ia demorar muito pra lembrar o que disco era aquele, que músicas eram aquelas e entender que elas estavam misturadas. A mensagem era que eu tinha que ouvir o disco inteiro, tá? E eu, meses atrás, eu peguei o disco, né? Ouvi todo e fiquei assim, cara, nossa, arrepio da cabeça aos pés e tal. Ou seja, era toda a energia do meu divino masculino sendo mostrada para mim em um disco inteiro, tá? Então eu vou dizer para vocês aqui, eu vou botar um link. O nome do disco é Final Straw, do Snow Patrol. Tá? Acho que é um disco de 2004. E eu ouvi o disco de novo ontem, quando eu entrei no banho, a mesma coisa. E eu falei assim, ok. Então tem a ver com a leitura, tem a ver com esse divino masculino e vai fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo com essa pessoa, tá? Assim, a confusão, a coisa toda. Então tá muito nítido para mim que está acontecendo uma transformação que talvez os dois não tenham ciência na matéria. Está sendo feito a nível de alma, está sendo feito internamente. E está sendo bem sucedido exatamente porque um dos lados soltou o controle, mudou a energia, e automaticamente o outro lado vai começar a espelhar, vai começar a mimicar aquilo, né? Para que os dois encontrem essa harmonia, né? Esse equilíbrio. É como se essa DF, por ela ter encontrado esse equilíbrio do Yin e do Yang, tivesse ressoando dentro desse DM, mas ele ainda está tendo dificuldade de identificar que isso está dentro dele, tá? E eu ouvi um diálogo, às vezes eu estou acordando, esse período de 5 horas da manhã, para mim, é a hora que eu mais escuto coisa, né? Aí, às vezes eu acordo e não durmo mais, é uma confusão danada. Eu ouvi um diálogo, eu vi flashes, né, dessa imagem dela sentada e dele em pé, mas ele já estava com uma energia um pouco mais pacífica e, pelo que eu pude ler, era de muita aceitação, tá? A nível de alma tinha muita aceitação ali. É como se esse DM ele ainda não estivesse pronto para sentar ali e deixar o processo acontecer, porque ele ainda estava muito racional. É como se ele precisasse entender aquilo. Tipo, não, eu preciso entender o que é isso, eu preciso saber o que é isso, eu preciso. É o controle, né? Aquela energia controladora de que você não pode só sentir, você tem que entender o que você está sentindo, tá? E nesse diálogo tinha um momento que ele falava para ela, eu fiquei até emocionada quando eu ouvi, assim, acordei emocionada, que ele já estava num ponto onde ele conseguia encontrar ela dentro dele, mas ele não conseguia encontrar ele dentro dele. E o que eu falava que ele ficava indo e voltando para ela toda hora é que ele queria, na verdade, entender como ela conseguia. Como ela conseguia, dentro dela, encontrar ela e ele. Por que que ele encontrava ela, mas ele não encontrava ele? E ficou essa dinâmica dele ficar indo e voltando durante um tempo, e ela ficava naquele estado, né, transcendental, ela não se movia, ela não reagia, ela continuava emanando, né, uma energia boa para ele, como se aquilo estivesse causando a transformação. Não é ela tentando explicar, não é ela forçando, não é nada, era tipo aquele equilíbrio como se tudo estivesse certo, tá tudo certo, é só você entender que tá tudo certo. Peraí, gente, eu tive que parar um pouco porque a visão tá mudando. Tá mudando agora.
Porque até então eu fico vendo ele em pé, do lado deles, do lado dela, mas ele sentou. Teve um momento que ele... Peraí, gente. Deixa eu tentar entender. Porque a timeline, na verdade, a timeline que eu tô vendo é passado, presente e futuro. Não tem como definir uma timeline. Eu tô tentando construir um cronograma, né? Para vocês entenderem como a energia tá andando. Mas agora mudou. Ele sentou. Mas ele sentou para dizer algo que eu já tinha canalizado. Está querendo me dizer que, na verdade, está me mostrando que tem uma certa humildade no ato dele ter sentado, entendeu? Porque ele diz para ela que ele vai encontrar. Que ele vai encontrar ele dentro dele. Que quando ele fizer isso, ele vai estar pronto. Que ele não está pronto ainda porque ele não consegue encontrar ele dentro dele. Sendo que, quando ela encontrou, né, essa harmonia do yin e do yang, tudo para ela fez um sentido quase que surreal. Ela chega para ele e diz: tem algo que você não está vendo. E eu sei que você vai ver como eu vi. Você precisa entender que quando você me vê dentro de você, você vê você dentro de você. E que a gente não está separado. Não tem eu, não tem você. Tem nós dois. Então, quando você me vê dentro de você, é exatamente você que você está vendo. Como eu vejo você dentro de mim e me vejo dentro de mim iguais, sem estarem separados. A energia desse DM, né, essa falta de, talvez, de compreensão do que realmente é a nível de alma, se materializa com muita insegurança, com muito medo, com muita dúvida, com a questão, né, do alto valor, de não se ver merecedor, de se restringir, de não achar que merece, de não achar que pode, enfim, causa um monte de coisa negativa. Então, é exatamente a situação da leitura do tarô das energias. Incrível, parece que eu gravei aquele tarô antes, né, e puxei exatamente essa coisa toda. Onde o pedestal que ele coloca ela, tá, é para distanciar eles dois, entendeu? Ele coloca ela lá em cima no pedestal, como se ela fosse algo inalcançável para ele, sendo que quando ele faz isso, ele distancia eles dois, e a nível de alma, isso é a materialização disso, né, a nível de alma, justifica por essa questão de ver eles separados. Ele não consegue ver que o que ele vê quando ele vê ela ali, quando ele sente ela, quando ele sente o amor, quando ele sente a coisa toda, ele tá junto, ele tá ali também, entendeu? Mas quando ele tenta sentir ele sente tudo negativo. Ele sente que ele não pode, que ele não deve, que ele não é capaz, de que ele não merece, de que ele não é bom, entendeu? Então, eu tô vendo que nesse ponto toda uma estrutura está acontecendo, né, em vários níveis materiais, de alma e tudo, para que esse DM ele chegue nessa compreensão como essa DF chegou. E essa DF chegou nessa compreensão soltando o controle. Então, assim, é o que eu falo. Em determinado ponto do trabalho, né, da jornada, a gente não tem que fazer absolutamente nada, a gente só tem que deixar ser, sabe? Isso é ficar na energia feminina. Deixar ser, e com esse deixar ser a gente entender o que está sendo, sem forçar, sem tentar modificar, sem tentar controlar, principalmente.
Então a coisa toda tem uma construção assim muito maravilhosa, que é muito incrível, porque mesmo eu tendo todo o estudo teórico, né, anos de estudo e a coisa toda, parece que quando você vê a coisa a nível espiritual, tem tem um significado muito maior, eu acho. Difícil explicar, ainda está muito difícil para mim explicar, tá? Teve até uma cliente de chama gêmea que ela, na verdade, já tinha me falado isso, né? E me fez até compreender determinadas coisas, como elas acontecem comigo, que as pessoas elas buscam conhecimento sobre o assunto, só que chega um momento que para. Você já viu tudo teórico, né? No sentido de você ver os vídeos. Todo mundo entende o fundamento da coisa, mas ninguém sabe realmente, ninguém ensina realmente como lidar. Ninguém consegue passar daquilo. Tem um certo ponto onde para e vira tudo mais do mesmo. E parece que aquilo ali te estagna, te deixa presa. E essa cliente, ela fala, o que eu comecei a perceber é que você tem uma conexão tão forte, você é tão aberta para o universo, né, que você faz com que tenha a continuidade do negócio. Que eu falei assim, realmente eu tenho essa sensação. Que eu tenho o fundamento básico, a teoria, mas eu consigo fazer as coisas irem além porque eu estou canalizando o tempo inteiro o que está modificando na jornada, o que está modificando se vem um cliente para mim. Eu consigo canalizar como está a jornada dela para ela. E aí fazer o que tem que fazer, se não tem que fazer, não tem que fazer, entendeu? Então, para mim, né, poder canalizar uma dinâmica como essa e se desenrolar, né, do espelhamento que a gente sabe na teoria e da transformação e, sabe, da materialização da coisa, cara, é surpreendente, assim. Eu tenho ficado emocionada quando eu pego as coisas picadas, sabe, dessa dinâmica específica. É engraçado que teve um momento que esse DM, ele vinha para ela e falou, eu não consigo entender o que você vê. Eu não consigo entender o que você vê em mim. Você é muito melhor do que eu. Eu não consigo entender por que você acha alguma coisa de mim. Aí ela, provavelmente reativa, né, porque ainda estava mimicando ele, mas já com nível de compreensão, ela falava assim, eu pensava da mesma forma que você. Eu achava que você era muito melhor do que eu. Quando eu comecei a entender que o que eu vi em você estava dentro de mim, o que eu achava que você era o que eu era. E que eu te colocar lá, né, naquele pedestal, era para eu poder te alcançar e aumentar o meu nível, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou. E agora você está me vendo como melhor do que você, só que eu sou você e você sou eu, entende isso? E era engraçado porque ela ficava reativa, da mesma forma que ele estava reativo, entendeu? Então a dinâmica mudou quando o universo meio que deu um sossega-leão, né? Do tipo, agora não vai ser mais reativo, porque ele não tá. É como se, da mesma forma que ela precisou entender isso, integrar isso, sem se mexer, sabe? Meio que dormindo, ele vai precisar fazer o mesmo, porque a parte onde foi integrado na energia Yang, né, aquela compreensão, e aí o looping e a coisa toda já está sendo feita. Agora precisa integrar a coisa com a energia feminina. Precisa ter aquela aceitação, sabe? Aquela sutileza. E aí vai chegar no equilíbrio dentro dele. Entende? Então, gente, quando eu falo para vocês que é muito sério quando vocês tentam encaixar uma pessoa nesse posicionamento, vocês estão se travando, vocês estão se estagnando, tá? Quando eu falo para vocês terem responsabilidade e olhar a jornada de vocês com um quê de realidade para que vocês façam, sigam o caminho certo e não sigam um caminho
que não é o de vocês, entendeu? É porque essa dinâmica aqui que eu estou canalizando é uma dinâmica de duas almas que já estão num nível muito alto, entende? E que materialmente você já consegue ver. Materialmente você já consegue ver que essas pessoas estão muito diferentes, entende? Que essas pessoas estão muito integradas com a jornada. Agora, não adianta você querer encaixar uma pessoa, um homem, né, um masculino, nesse DM, sendo que materialmente você vê que a pessoa, cara, sabe? Nossa, tipo assim, sabe Cinderela? Não tenta encaixar o sapato que não é o seu, sabe? Porque não fica bonito. É basicamente isso, gente. Tá? Então é o que eu falo, tem várias leituras, vão ter várias outras. Eu tento pegar vários coletivos para que todo mundo tenha alguma informação, mas eu vou continuar falando todas as vezes, milhares de vezes. Tenham responsabilidade com a realidade de vocês, tá? Porque é o que eu falo, eu tô aqui do outro lado, por mais que eu fique falando 80 mil vezes, ainda assim eu não tenho como saber como vocês estão processando isso na cabeça de vocês, entendeu? Então vocês têm que realmente ser maduros, sabe, o suficiente para não se colocar não se encalacrar desse jeito e ficar, então é para mim, esse aí é o meu DM, sabe? E aí fica achando que, cara, é só desilusão, é só treta, é só, sabe, expectativa que não vai te levar no resultado, sendo que você pode só falar assim, não, peraí, isso aí não é meu. Então o que é meu? Vou ver o que é meu, vou tentar entender qual é o meu, sabe? Para poder fazer o que eu tenho que fazer para, tipo, andar para frente, entendeu? Então é isso, gente. Então essa foi a leitura. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê em breve. Um beijo.